Muito bem, mais um Leadercast. Começando como sempre, contando como é que o meu convidado veio parar aqui hoje, né? Isso aqui é um caso antigo, cara. O Sérgio já é amigo do coração e tá com a gente participando aí das ações que a gente faz, o nosso MLA e tudo. Outro dia ele me convidou para almoçar. Aliás, outro dia não, ele me convidou para almoçar centenas de vezes. Aí outro dia eu fui e fui conhecer a empresa dele lá, uma joinha. Falei, pô, Sérgio, a tua história é a história para Leadercast, cara. Vamos lá? Não, acho que não. Bom, vamos lá. Estamos aqui hoje. Lembra como é que começa, né? Começa com 3 perguntas, as únicas que você não pode chutar, o resto chuta à vontade. Seu nome, sua idade e o que você faz. Então, eu me chamo Sérgio Siqueira, eu tenho 62 anos e eu sou um empresário de uma fábrica de massas há 32 anos. 32 anos. 32 anos, eu que fundei, Você é fundador dela? Fundador, Nasceu onde, Sérgio? Eu nasci em Santo André. Tá lá no ABC? No ABC, ABC. Legal, cara. Hoje eu tenho, a indústria fica na cidade de Santo André e tem um prédio comercial, que é onde fica todo o pessoal comercial, que é em São Caetano. Sim. Que é perto também, né? Sim. Tô testando aqui hoje, tá? Opa. Nós estamos aqui no teste, então você sabe como é que é. Câmeras novas, views novos, vizinho fazendo obra, bateção, furadeira, tá tudo do jeito que a gente gosta aqui, né? Sérgio, tem irmãos? Eu tenho 2 irmãos. Eu sou o mais velho, né? Tenho o meu irmão Fernando, que é o segundo, e depois tem a Cida, que é a terceira. Né? Você falou a tua idade? 62. 62, tá bom, tá sexy, né? É isso aí. Teu pai e tua mãe faziam o quê? Bom, meus pais, eles vieram da Europa, né? Na época da Segunda Guerra lá, né? Eles vieram convidados, né? Meu pai veio do Portugal, minha mãe veio da Itália, né? O Siqueira vem deles? O Siqueira vem do meu pai, né? Pai português, né? Lá no Portugal ele chamava Sequeira, com E. Tá. Aqui no Brasil virou com I, né? Mas meu pai é português, e eles se encontraram aqui no Rio de Janeiro e muito pobres, semi-analfabetos e pouco dinheiro, pouca escola, né? E daqui a pouco vieram para São Paulo e meu pai sempre foi operário, né? Minha mãe sempre trabalhava em casa, fazia costura, essas coisas. Seu pai trabalhou no ABC, nas montadoras? Meu pai trabalhou 11 anos na Pirelli, né? Foi o primeiro emprego dele aqui em São Paulo, e depois ele teve um lanchonete, né? Por alguns anos, né? Virou empreendedor depois? Lanchonete. Só que acabou que ele tinha um problema de alcoolismo, né? Então acabou que se perdeu o negócio lá, assim, né? Bom, é aquela história que você... Já passaram por aí alguns que tem uma história parecida com a sua, e eu digo o seguinte, que... Atenção, de vez em quando vai entrar uma furadeira, que é o meu vizinho que está em obras há meses, né? Eu estava dizendo a você que algumas vezes sentaram algumas pessoas para conversar aqui e com uma ideia parecida. Pô, meu pai tinha um problema assim, problema assim. Eu falei, bom, no mínimo ele te ensinou com certeza, o que não fazer. Exatamente. O caminho de não fazer eu já sei, viu? Né? Isso me ajudou muito, hein? Se você... Eu imagino. Não fico triste, não. Me ajudou muito, porque foi... Eu acho que tem uma história bonita para contar, assim, e ela vem muito por aí mesmo, da dificuldade, e surge uma coisa interessante aí pela frente, né? Qual era o apelido que você era criança? Pô, eu era quietinho, pequenininho, né? Então era o Serginho, né? Era o Serginho. Muito pouco criativo esse apelido, né? Mas era o que eu tinha, não tem outro. O que o Serginho queria ser quando crescesse? Pois você sabe que eu era o cara que via um relógio quebrado e eu desmontava o relógio. Pegava o relógio, desmontava, se dava consertava, se não montava eu deixava lá, né? Mas você conseguia montar de volta? Pô, montava você de volta. Você tinha a pegada? Eu tinha. Porque eu fazia isso quando era moleque, eu desmontava os brinquedos e quando montava ficava a peça sobrando. Nada, eu sempre tive habilidade manual, assim, né? Desmontava as coisas, montava, consertava as coisas, tinha uma tomada, eu ia lá, tirava a tomada e tal, né? Eu tive sempre muito habilidoso desde pequeno, né? Eu sabia disso, mas eu não acreditava nisso. Sim. Porque a família, não só meus pais, meus tios, eram todos operários. Sim. Família operária, né? Sim. Então aquele era o mindset da época lá, né? Da família. Da família, né? Então, mas eu sempre soube de um certo potencial aí, sabe? Mas não acreditava nele, então, sabe? mas isso te apontava pra onde, cara? Te apontava o seguinte, pô, eu sei desmontar, eu sei fazer as coisas aqui, logo quero ser um engenheiro. Você já deve ter ouvido essa história várias vezes, né? A família do alcoólatra, né? Que hoje eu sou totalmente em paz com essa questão, mas quando eu era pequenininho lá,
Era muito o ambiente hostil, o ambiente bem... Minha casa era sempre a pior casa da minha família e tudo mais, então a gente estava sempre meio recolhido ali, meio quietinho, né? E eu tinha um tio lá, meu tio Alessio, ele era um cara que falava de filosofia, falava de livros, falava de... Eu adorava ver o cara falar. E meus tios tudo virava meio assim, falava, pô, esse cara só fala bobagem. Eu falei, puxa vida, o cara tá falando um negócio interessante que eu adoro o que ele fala. Eu falo que ele é meu segundo pai, ele não acredita até hoje, mas né? E ele falava umas coisas interessantes assim, e ele lia muitos livros assim, né? E eu ficava admirado de ver ele falar, gostava de ver o cara falar e tal, né? E nas reuniões e tal, e ele ia embora, metralhava o cara que só falava bobagem, né? Só tinha muita conversa e tal. E na verdade não, na verdade ele estava falando de filosofia mesmo, de pensadores, né? Uhum. E, poxa, eu me conectei com isso aí, né? Então eu comecei a despertar, por que todo mundo não olha pro cara e eu gosto do cara fala, né? Comecei a me despertar assim, né? Uhum. E quando eu tinha lá pelos 17 anos assim, né? Então o problema de alcoolismo se acirrou, né? Eu falei, pô, não quero mais morar nessa casa, não quero mais essa vida pra mim, né? Eu quero ter dinheiro, quero ter uma casa legal, quero ter uma família legal, tá? Então eu me casei rápido, né? Achei uma moça lá e me casei. Pra sair de casa. Pra sair de casa, né? Então quer dizer que foi uma coisa muito... Porque geralmente você namora várias meninas e vai casar mais tarde e tal, né? Mas eu casei cedo e, puxa, fiquei feliz, saí de casa. Aí montei minha própria casa, né? Então eu morei de aluguel durante o primeiro ano de casado e depois eu comprei uma casa que só tinha as paredes e as portas e não tinha chão, quer dizer, o chão era de cimento, né? Que idade você tinha? Eu tinha, acho que uns 24, assim, 25, 24 anos que é, né? E vai ficando, o tempo vai ficando, vai passando e vai esquecendo, né? Aí eu falei, bom, é essa casa que eu posso comprar e eu vou comprar essa casa. Aí eu falei, eu vou mobiliar a casa, né? Meu avô era marceneiro, né? E eu via, o único avô que eu conhecia era marceneiro e eu via ele trabalhando lá nas máquinas, fazendo as coisas e tal, né? E ele me ensinou a fazer 45 graus, assim, das portas, assim, né? Aí eu fiquei, como é habilidoso, né? Eu comprei uma bancada, comprei uma serra circular e eu mesmo fiz meus próprios móveis de quarto e de cozinha, né? Lá, recém-casado, 1 ano de casado, né? Mas você já trabalhava com o que na época? Eu trabalhava na Pirelli, né? Você entrou na Pirelli, seguiu o caminho do seu pai? Não do meu pai, porque eu já tinha feito curso técnico, né? Eu fiz curso técnico de eletrônica e depois curso superior, fiz engenharia eletrônica, né? Uhum. Naquela época já tinha feito curso técnico, né? 17, 18 já estava na faculdade, né? Mas entrei como estagiário, né? Na Pirelli, né? Acabou que quando eu comprei essa casa, estava contando, né, que eu comprei a serra circular e fiz o guarda-roupa, fiz a mesa, fiz o armário de cozinha, né, porque era o jeito que eu tinha, e paralelamente tinha um pedreiro lá colocando piso, colocando, né, as coisas lá, o portão e tal, né, e montei minha casa desse jeito aí, né. Então com 1 ano de casado eu já tinha casa própria totalmente montada, 1 ano e meio assim mais ou menos, né. Legal. E foi bem na época do plano Collor, né, que... Para muita gente foi ruim, mas para mim foi excelente, né? Acho que a tua história também é meio parecida, né? Né? Dois que tiraram vantagem. Eu nunca fui no banco, né? Eu falei, raras vezes que na minha vida eu tomei dinheiro emprestado no banco, sabe? Uhum. Houveram algumas vezes, mas foram pouquíssimas vezes, né? Eu falei pro cara, olha, em vez de a gente pegar no banco, eu te dou aqui, ó, 14 cheques, você vai descontando por mês aí, né? Tá bom. E o cara aceitou, né? E acho que eles olham que eu estou fazendo a coisa com carinho, com honestidade, assim, né? Eu tenho muita facilidade de transparecer a honestidade, assim, né? E o cara aceitou. Uhum. E aí, no mês depois, o Collor lá pegou o dinheiro, o cara ficou desesperado. Eu falei, olha, o que eu vou fazer, né? Eu falei, eu te faço 50% de desconto, você arruma o dinheiro e me paga 50%. Eu catei os dinheiro com a minha família lá, né? E é o dinheiro que eu tinha para fazer os móveis, para fazer não sei o que, adiei um pouquinho, né? E paguei a minha dívida, que era mais ou menos uns 40% da casa, acabou saindo pela metade, né? Então foi um salto, né? Só para o pessoal que está ouvindo, a gente não ficar boiando aqui, mas o meu lado da história, né? Eu comprei vendi tudo que eu tinha e comprei uma casa. Mas assim, tipo assim, do dia para noite eu não tinha mais carro, telefone, então. vendi tudo, comprei uma casa e assumi uma dívida com o cara em dólar.
e ele me deu notas promissórias, né? Ou eu dei notas promissórias, né? E eu recuperava cada uma delas. E era uma dívida em dólar. Acho que eram 12 parcelas de $500, que era uma nota na época lá, né? E o Collor vai, baixa o plano Collor e o dólar fica 1 para 1 no dia seguinte. Então minha dívida, que era, sei lá, era $6 mil, virou 6 mil dinheiros, né? Reais na época lá. Então, pô, do dia para noite, como eu fiz o negócio com o gringo, americano pensa diferente, cara. Americano, deal é deal. Não tem essa de vou chorar ou me ferrei. Exatamente. Ficou quieto e eu acabei levando vantagem com isso aí, né? Mas aí, você é o cara do do it yourself, então. Você não tem problema de pegar e fazer. Não, nunca tive esse problema. Aliás, foi uma característica minha, né? De fazer mesmo, né? Sim. E então eu fiquei uns anos aí nessa casa, depois eu logo vendi essa casa e já comprei outra, né? Só que antes de terminei de fazer o móvel e fiquei nessa casa aí, né? Aí a Pirelli me convidou para ir para Porto Alegre. Então eu aluguei essa casa e fui morar de aluguel. Fui morar de aluguel em Porto Alegre, né? Você foi pro Rio Grande do Sul, cara? Fiquei lá. Foi lá que eu conheci os teus e-mails lá. Foi de lá que alguém que trabalhava na Dana que me indicou você. E eu assisti, eu pego os e-mails desse cara aqui e tal. E aí desde lá eu te acompanho, né? Por que ano era isso? Putz, agora 92, acho que 96. 96, 94, isso aí. Esse 94, foi o comecinho, cara. Comecinho. E era o comecinho de tudo, era o comecinho da internet, era o comecinho de tudo. Exatamente. Era tudo. Que eu comecei eu soltava um e-mail semanal com um textinho, e era e-mail mesmo, eu guardava, eu tinha uma pasta que eu guardava todos os e-mails lá. Não tinha tratamento nenhum, cara. Exatamente. Que legal. Aquilo sempre ajudou muito a criar, porque como eu não tive muita base lá na primeira infância, né? Então a minha base foi essa daí, sabe? De pesquisar e procurar me formar, né? Emocionalmente e com cultura mesmo, né? Você estava subindo, você estava crescendo na empresa? Você estava crescendo lá dentro? Eu estava crescendo. Sabe por quê? Como eu era habilidoso, né? Então, o primeiro trabalho que eu fiz na Pirelli aqui em Santo André, quando eu era estagiário, eu tinha um serviço lá que o cara apertava o botão. Cada 10 minutos ele tinha que apertar o botão 30 segundos. Eu olhei para aquilo lá e falei, putz, eu posso fazer um negócio eletrônico aqui, ao invés do cara ir lá toda hora, e o cara às vezes ia pro banheiro, ele apertava com 12 minutos, era um teste de falha, né? Então, o cabo, né? Era Pirelli cabos, né? E o cabo tinha que até explodir, né? Tinha que ir subindo a energia do cabo até explodir. Então ele apertava o botão a cada 10 segundos, a cada um minuto ele apertava o botão durante 2 segundos, assim, ou 3 segundos, uma coisa assim, não me lembro direito, né? A cada 10 minutos ele apertava o botão durante 30 segundos, esse era o tempo. E eu peguei e fiz um circuitinho eletrônico lá, que não precisava ter ninguém, né? Não precisava ter o operário que ficava a noite inteira apertando o botão, e atrasava, porque ia no banheiro e tal, né? Não precisava ter ninguém mais, o dispositivo eletrônico, né? Quando eu mostrei aquilo lá, os caras acenderam, né? Falei, pô, esse moleque aí veio estagiário, aí já resolveu um problemão, porque tinha que manter o funcionário a noite inteira. E depois ele fazia um teste por vez, porque tinha que ter um funcionário por vez, né? Aí eu coloquei um sistema de cercas lá e ele fazia 6 testes por vez, né? Então eu fazia 6 testes por vez, cada teste era um robozinho desse aí, né? E os caras falaram, pô, esse é o cara, né, meu? Aí comecei a crescer, por causa desse trabalho comecei a crescer e tal, né? E houveram outras coisas, por exemplo, a Pirelli vendia, às vezes vendia, mas não tinha o que vendeu, sabe? Então, né, histórias antigas, né? Então você tinha que mostrar para o cliente que tinha o que não tinha, né? Porque estava fazendo ainda, não é que não tinha, estava fazendo, né? Sim. Aí eu tinha que fazer meus jogos eletrônicos lá para que acontecesse o que o cliente visse, o que ele tinha que ver, né? E não que a Pirelli sempre honrou tudo o que fazia, né? Mas muitas vezes estava fora do prazo, né? Então eu, com essa coisa aí fui acendendo, aí me mandaram para Porto Alegre, tinha embaixo de mim 600 pessoas. Caramba! Ou com 26 anos, né? 26 anos que eu fui para Porto Alegre. Você virou chefe então, do dia para noite. Para implantar o sistema de qualidade lá. Então eu estudei, eu estava estudando com estatística, tal, sistema de qualidade, e fui para lá, Sapucaia, né? Perto de você lá. Você não estava... Eu também em Gravataí, né? Então, pertinho lá. Porto Alegre, Gravataí. Por aí. Então, a fábrica era Sapucaia. Então tinha um monte de gente lá. Eu falei, aí o cara falou assim, se o gauchada lá não fizer o que você está mandando, demite. Eu falei, putz, demitir? Nunca demiti ninguém, né? Como é que eu vou demitir? Aí eu começava a ver que os gaúchos lá viam
um Paulista paulista novinho aí, sem barba, né? Aí eu deixei barba, coloquei óculos, que eu não uso óculos, né? Mas coloquei óculos lá 100 graus para parecer um pouquinho mais velho, né? E eu comecei a demitir, porque não conseguia fazer meu trabalho. Falei, ou faço meu trabalho, ou eu tenho que fazer de algum jeito, né? E eu sou tarefeiro, você me dá uma tarefa, eu vou lá fazer, né? Aí como eu tinha demitido 50, sabe? E aí veio uma amiga minha, uma amiga muito amigona daquela época lá, né? Do RH, ela não era funcionária do Pirelli, ela era terceirizada, né? Ela falou, Sérgio, tá demitindo gente demais, os caras, eles vão trabalhar armado, eles deixam a arma lá na portaria, mas você vai ter um problema aí, né? Aí eu vi a gravidade do momento ali, falei, muitas vezes eu tenho capacidade técnica, mas não tenho capacidade emocional para conduzir aquilo, né? Vai fazer terapia, ela me sugeriu, né? Aí eu fui encontrar uma psicóloga, aumentar um pouquinho a temperatura. Bom, você tá com frio? Eu sou meio calorento. Você tá com frio? É frio, é. Vou botar 23, 23, estamos 22, vamos 23. Se quiser, aumento mais, tá? Tá bom. Obrigado. Aí eu fui fazer terapia lá, né? E nunca tinha tido contato com isso e tal, né? E aí fui lá encontrei, ela me indicou a psicóloga e tal, fui lá, né? Pô, eu falo que essa mulher salvou minha vida, né? Porque ela me introduziu no mundo do autoconhecimento, né? Então naquela época, a metodologia que ela usava, porque tem o Freud, tem o Jung, né? E a metodologia que ela usava era análise transacional. Sim, que é de Eric Berne, né? Era o que estava na época aquela. E ainda é moda, muito. cara. Eu uso até hoje isso aí, sabe? É uma coisa que é extremamente importante para as pessoas que se relacionam. Quem que não se relaciona? Todo mundo se relaciona, né? Ou com a família, ou com os empregados, ou com os bancos, ou com tudo é relação, né? Eu não sei se você sabe, a análise transacional ele tem como é uma relação, são dois elementos, né? Dois relacionados, né? Então você tem, imagina que você tem 3 bolinhas, o adulto, o pai, adulto, criança. Então você tem um estado emocional de pai, um estado emocional adulto, um estado emocional criança, né? Os dois têm, né? Então agora nós dois estamos agora no estado emocional adulto, nós estamos tendo uma conversa adulta, né? Mas, por exemplo, se eu te pergunto assim, Luciano, que horas são? Aí você fala assim, a mesma de ontem, né? Então você está me respondendo infantilizado, de uma forma infantil. Então você se transformou naquele momento num estado emocional infantil, criança, né? Sim. Então você está infantilizando a nossa conversa, que estava no nível adulto, né? Que horas são? A mesma de ontem. Então, por que você está fazendo isso? Então eu tenho que tentar entender por que você está fazendo isso. Porque você está tentando me infantilizar, que você está infantilizando aquela relação. Por que você está fazendo isso, né? E por que eu estou te entendendo como criança quando você... então, essa análise, ela leva a uma melhoria na comunicação, né? Se eu te pergunto, que horas são? Você fala assim, pô, você não tem relógio? Então você está me respondendo como pai, né? Pô, você não tem relógio, né? Quer dizer, me fazendo uma cobrança, né? Então isso acaba me colocando numa outra situação, né? E depende de como eu reajo à sua reação à pergunta. Se você virar criança, aí sai duas crianças, vai sair tapa das crianças. Então, por exemplo, quando você está numa relação sexual, ou num namoro, né? Entre casais, quanto mais criança tiver, os dois, melhor, porque você vai voltar para o estado criança. Então, às vezes, estar no estado criança é bom, né? Às vezes, estar no estado adulto é bom. Então, você tem que... quando você percebe que estado emocional que você está, então... você passa não só a conduzir o seu estado emocional, como a conduzir a própria reunião mesmo, né? Sim. É muito interessante, isso me ajudou demais e me ajuda até hoje, né? Mas aí você de posse desse conhecimento, não, eu comecei... Você pode mandar embora. Não, mas eu comecei a conduzir os trabalhos de uma outra forma. Porque então, quando você não tem conhecimento, é ogro. Você não fez, vai embora, né? Quando você tem ferramental, né? Então você começa a ter outro tipo de comportamento, né? Diante de uma determinada situação. E tudo é relação, né? Tudo é relacional, né? Então mudou muito assim, né? Então eu cresci de novo lá na Pirelli, né? Porque eu comecei a resolver os problemas mesmo, né? Fiquei lá 6 anos, né? Deixa eu te perguntar, você ficou 6 anos lá no Sul? No Sul. Depois eles começaram a fechar a empresa, né? Ia fechar aquela fábrica, e aquele tipo de cabo, não sei o que lá, ia fechar, voltei para São Paulo, né? Tá.
Quando eu voltei para São Paulo... Essa informação é importante. Eram cabos, né? Cabos. Você trabalhava com cabos. Extrusora. Extrusora. Essa informação é importante. Você sabe, né? Pois é. Quando eu vim para São Paulo, depois de alguns meses, eles fecharam a empresa inteira, a fábrica inteira de cabos, daquele tipo de cabo, né? Então foi mandado 70 pessoas embora no mesmo dia, inclusive meu gerente, né? Eu falei, putz, e agora, né? O que eu faço, né? Depois de 11 anos, mais de 11 anos, né, trabalhando, eu não sabia o que era procurar emprego, eu não estava olhando para o mercado, não estava nada. Para mim, eu ia ficar naquela empresa por causa da vida, né? Adorava aquele trabalho, o ambiente bom e tal, né? Pô, mas você é um cara bom, eles não te aproveitaram em outra... sabe por quê? Ou veio aquela história... O que se passa é que a Pirelli naquela época começou a entrar em uma crise assim, sabe? Que ele cortava todo mundo, inclusive meu gerente, que era antigo de casa e tudo mais, né? Eles não tinha muito... Porque é o seguinte, entra uma equipe, ele traz a equipe dele, sabe? Então veio um cara que veio de Sorocaba, ele trouxe todo mundo de lá, então ficou coisa política mesmo, né? Muito bem. Como é que é? Essa é a comédia corporativa. Isso aí, comédia. Jogo corporativo. Eu fiquei muito triste, sabe? Fiquei bem triste mesmo quando eu saí, porque eu não estava esperando sair, sabe? Sim. Então eu sempre fiz um bom trabalho e tal, né? Você estava casado ainda? Casado ainda. E tinha 2 filhos, né? Naquela época, meu filho Flávio, né? Que hoje trabalha comigo, já trabalha mais de 15 anos comigo, né? Ele mora no Canadá hoje, né? Mas ele trabalha de lá comigo, né? E tem uma filha, Renata, que também mora no Canadá, mas ela trabalha no banco, não trabalha comigo não, né? Pois é, aí eu fui demitido, falei, o que eu faço agora? Eu estava completamente desatualizado, perdido mesmo, porque não sabia o que estava no mercado, não sabia o que estava rolando, não sabia, né? Só olhava para o meu trabalho. E você foi demitido lá? Não, aqui em São Paulo. Voltei, eles voltou, fecharam a fábrica lá. Ok, aí você voltou e aí... Depois de 1 ano e meio, fecharam a fábrica aqui, né? Aí... eu vou atrás, né? Vou atrás de procurar emprego e tal. Achei emprego numa concorrência, né? Uma empresa de cabos também, mas era uma empresa japonesa, né? Lá, nesta empresa japonesa, eu fiz o melhor trabalho da minha vida, por incrível que pareça, né? Fora o da Francine, que é da minha empresa, né? Mas lá eles tinham... era uma empresa japonesa, né? Então era um monte de japonesinho, os caras com uma pilha de papel assim em cima da mesa, né? Você não via os caras, porque era tanto papel, né? E eu fui sempre muito organizado, mesa limpa, né? Beleza. Aí um dia, quer dizer, que eu fiz um trabalho, eu estava fazendo meu trabalho, lá eu era gerente de produção, né? E o japonesinho que era o dono era o filho do, quer dizer que tinha o filho e o pai, né? O pai era o dono da empresa, dessa fábrica de cabos, e o filho era o meu chefe lá, né? Muito bem. E o cara falou, ele chama assim, você não trabalha? Eu falei, poxa, como eu não trabalho? Mas não tô vendo nada aqui na sua mesa, né? Eu falei, olha, meu trabalho tá lá na fábrica, não tá aqui na minha mesa, né? Você quer ver? Vamos lá. Né? Aí eu levei o japonesinho, o cara nem andava direito, assim, o senhorzinho, né, fundador, né? Porque lá eles trabalhavam com, não sei se você já leu o livro, naquela época eu tinha lido o livro A Meta, né? Sim. Muito interessante, esse livro fez uma grande diferença na minha vida, né? Lá eles tinham máquinas trabalhando em série, né? Então, por exemplo, ele fazia o fio, depois a capa, depois a embalagem, depois enrolava, depois a gravação, então tinha tudo em série. Quer dizer, se uma máquina quebrasse, parava a linha inteira, né? Sim. E tinham máquinas rápidas e tinham máquinas lentas, né? Então quem que mandava na linha era a máquina mais lenta, porque ela estava na linha, né? Então se a máquina rápida tinha que andar lento por causa da máquina lenta, porque eles estavam em série assim, né? E eu pedi para o filho desse dono, né, o fundador da empresa, falei, dá um conjunto de máquina para mim que eu vou pôr elas em paralelo. Então, por exemplo, uma máquina que trabalhava muito rápido, ela trabalhava sozinha. Uma máquina que trabalhava um pouco mais lento, ela tinha 2. Uma mais lento ainda, ela tinha 4, entendeu? Então eu colocava para uma máquina rápida, eu colocava, por exemplo, 4 máquinas lentas, né, em paralelo. Se uma quebrasse, tinha 3 ainda rodando, né? Então, trabalhando em paralelo, todo mundo trabalhava na máxima, né? E em vez da velocidade média da linha ser de 40 metros por minuto, ela passou a ser 600 metros por minuto. Quanto? 600, pra você ter uma ideia. Então, esse foi um trabalho lindo que eu fiz na minha vida. Era fio de construção civil nessa empresa. Ele fazia fio também, mas é construção civil. Então era muito rápido, né? E aquilo lá unia assim, né? Eu falei, mas se fizer errado, mas não pode fazer errado. Tem que fazer o set point da empresa, da máquina tem que ser certinho, para o cara não fazer errado. Porque a hora que começar, ela vai voar, né?
E foi um trabalho lindo que eu fiz lá, sabe? Então a empresa se transformou todinha. E os japonesinhos começaram a ficar com raiva de mim, porque, né? Porque nós estamos aqui há tantos anos, você vem aqui, faz 6 meses que você está aqui, você já fez isso, né? Então, quer dizer, por que eu fiz? Por causa desse livro A Meta, né? Por isso que eu valorizo tantos livros, sabe? Então ele mostra isso aí. Não sei se você lembra desse livro A Meta, que era eu li há muitos anos. Era um pai que foi levar os garotos num passeio na montanha, né? Então tinha os garotos magrinhos que estavam lá pra frente, e tinha os gordinhos, né? Que ficavam lá pra trás, né? Foi ver, pô, um gordinho com mochila, né? Aí ele não sabia se ele ficava atrás, com o último da fila, que era o gordinho, se ficava na frente com os magrinhos, né? Então ele ficava com o último e tinha que falar, magrinho, pera aí! Aí todo mundo tinha que esperar até chegar. Aí começaram a ver, tirou a mochila do gordinho, foi ver o que tinha na mochila. Tinha panela, pedra, coleção de chaveiro, não sei o que. Deu a mochila pro magrinho. O magrinho carregava a mochila do gordinho. Sim. E assim a velocidade média subiu. Então por causa dessa história eu fiz esse trabalho lá, né? Então desde sempre eu valorizei muitos livros. Eu tenho mais de 2.000 livros lidos assim na minha casa, né? Então eu leio muito mesmo, né? Sempre li muito. Então valorizei muito, né? Enfim, né? Depois que eu trabalhei 4 anos nessa empresa aí, né? Eu falei, cara, eu quero montar minha empresa, porque eu não aguento mais. Era Ferraz de Vasconcelos, era longe, sabe? 35 km da minha casa, sabe? E muito longe, filho pequeno, eu não acompanhava o crescimento dos meus filhos. Eu fui um pai muito presente, sabe? Acompanhei desde sempre os meus filhos, assim, né? Época de dar presente para as pessoas. Eu e meu filho pegava a coleção de músicas, né? Sempre tive muito CD, muita música assim. A gente fazia uma fita, tinha fita cassete, né? Eu fazia uma fita cassete para dar de presente para você, não é que eu fazia uma fita igual para todo mundo, né? Sim. Eu pensava, pô, que música que o Luciano gosta? Eu fazia uma fita para você, assim, né? Então meu filho ficava comigo ali vendo, ouvindo música, tinha um gravador de rolo, assim, a gente gravava todas as músicas lá e ia procurando qual é a música que o fulano gosta, qual é que combina com ele, né? Foi bem interessante, né? Como é que foi essa porque você tem uma carreira toda feita na CLT, né? CLT. Até então. E de repente você vai virar dono da firma, empreendedor, né? Você estava preparado para isso, cara? Ou foi uma loucura, tipo assim, tô com o saco cheio? Eu sempre quis, porque eu tenho essa habilidade assim, me acompanha sempre. Mas né? Você mirou em alguém? Você tinha alguém que... Não, eu não mirei. O que aconteceu assim, nas minhas leituras, eu percebi que fazer o conchiglione, que era uma conchinha, né? Que é um dos produtos que eu venho, que é o primeiro produto que a Francine fabricou, se fazia com extrusora. E aquilo lá me acendeu uma... Eu conheço tudo de extrusora, né? Extrusora é um tubo, que dentro desse tubo tem uma rosca, essa rosca transporta o material e na frente tem uma forma, né? Então ele faz pressão e sai o material na forma com o formato que você quiser. Sim. E saía na Pirelli ou na cabo, fazia o formato de cabo. Sim. E para mim saía o formato de macarrão. Pô, eu conheço tudo de extrusora. E macarrão se faz com extrusora? Eu falei, quem sabe, né? Aí a minha... Cara, é uma mudança radical, brutal. Mas você vai partir para alimento. E eu vou te contar uma frase que eu adoro. Essa frase me acompanha há muitos anos. Uma frase que foi dita pelo Einstein, né? Que ele fala assim: Deus age anonimamente na vida das pessoas através das coincidências, né? E ele age com mais intensidade para os desbravadores. Deus age anonimamente através das coincidências, mas ele age com mais intensidade para os desbravadores. E eu fui sempre um desbravador, né? Dessas histórias que eu estou te contando, que eu vou te contar ainda, né? Então eu percebo muito dessas coincidências. Então algumas pessoas da minha família, minhas tias, começaram a vender o conchiglione, né? Porque o conchiglione chegou, né? Eles começaram a vender isso aí. A minha esposa, na época, começou a vender também. Comprava de alguma empresa e revendia por aí, né? Então, uma conchiglione, para você que nunca viu, o conchiglione é uma conchinha. É uma conchinha. Parece uma conchinha de mar, de massa, né? Que você recheia e come com massa de macarrão e recheado com queijo, com carne, com frango, com qualquer coisa, né? Que você queira. Pode ser doce, pode ser... Que sacanagem marcar essa gravação aqui meio-dia, bicho. Daqui a pouco eu vou comer. Puta vida, cara. Vai lá. Não tem problema, Vai lá.
Então, as pessoas da minha família estavam vendendo conchiglione. E acabou que me apareceu um livro de conchiglione que fazia extrusora. Aqui não tem um negócio, fez uma conexão. Uma conexão, né? Porque uma das minhas características assim, é fazer links com as coisas que me aparecem, né? Então eu pego um negócio aqui, daqui a pouco faço um link ali e falo, pô, saiu um negócio interessante aqui, né? Aí eu comecei a comprar pouco dinheiro, porque tinha sido demitido, tinha acabado de... Vendi aquela casa que eu comprei, a primeira casa, tinha comprado uma outra casa maior, né? E essa casa maior tinha um salão de festa de 250 metros quadrados, que era um salãozão lá, vazio, né? Falo que é o salão de festa, porque é um salão vazio que dava pra fazer festa. Salão na casa? Na casa embaixo, assim, da casa? Isso é um puta salão. Era uma casa grande, assim, né? Mas era um salão enorme mesmo, né? Lá na ABC? Lá em Santo André, do lado, bem no meu bairro lá, né? E eu tinha um espação lá que eu jogava bola com as crianças e tal, né? Eu brincava lá, né? Na parte de baixo da casa, né? Aí, pô, olha o link de novo aí. Eu comprei essa casa com esse negócio, com esse salão embaixo. Sim. Aí conchiglione, aí extrusora. Aí eu peguei e fui no ferro velho, né? É o velho mesmo, né? E tem ferro velho de ferro, materiais ferrosos, e tem ferro velho de aço inox, né? Então, porque essas máquinas alimentícias devem usar aço inox. Sim. Então eu comprei as materiais, o tubo, a rosca, não sei o que lá, mandei na usinagem e tal. E fiz, depois de uns meses assim, eu fiz a primeira máquina, uma primeira extrusora, que eu tenho ela até hoje, né? É uma extrusorinha pequenininha, né? E eu fiz o molde, onde que tá o molde? Pergunta para meus primos na Itália, onde que tá o molde e tal, até que eu achei uma empresa aqui em São Paulo que fazia o molde, né? Porque aqui em São Paulo só tinha uma empresa que fazia o conchiglione, né? Naquela época, né? Eu fui a segunda empresa que começou a fazer esse tipo de produto. E esse molde é um molde de bronze? Não, é molde de bronze, é um molde de bronze, exatamente, né? É quase uma obra de arte, né? É uma obra de arte, exatamente, né? E ele é muito peculiar para aquela máquina, então ele precisa ser desenvolvido. Para você chegar no molde, você tem que fazer 10 moldes, né? Para chegar no molde que, né? Sim. Beleza. Então eu fiz a maquininha e, para minha surpresa, saiu o conchiglione. Eu falei, nossa, vou montar uma fábrica desse negócio aí, né? Eu tenho esse espaço, eu tenho a máquina, tenho não sei o que, e comecei. Você comprou a massa em algum lugar? A gente comprava. Você comprava massa? Não, eu comprava o produto pronto de uma fábrica e vendia, né? Eu fazia as entregas, né? Não, eu digo o seguinte, quando você estava montando a tua máquina lá... eu comprei a farinha, aí veio assim, ó, precisava da massa. Aí eu fiz a massa na mão. Então, isso que eu ia te perguntar, quer dizer, você teve que desenvolver também... também a maceira, né? Então, você passou a mexer com comida. Comida. Então, construindo uma máquina de um lado... e desenvolvendo a matéria-prima do outro. Então, num certo tempo, eu construí a máquina ali, num espaço, né? Na casa mesmo. Lá eu comprei máquina de solda, comprei um monte de coisa. Que aí não tinha rolo, aí é a tua área. É minha área. Você ia testar até acertar. Até acertar, exatamente. Mas e a comida, cara? Não, mas escuta só. Você gostava de comida? Você mexia com comida? Não, mexia com comida. Né? Esse que é o negócio, né? Mexia com comida. Não, mas aí vai estudar, né, meu? Quer estudar. Comida às vezes o cara quer montar, por exemplo, um restaurante, ele sabe cozinhar, vai montar um restaurante. Ele quebra. Mas por que quebrou? Ele não sabe fazer comida. Ele cozinha super bem, mas é a gestão que é o negócio. Sim. Gestão é muito mais do que a própria receita da comida. Então eu fazia massa com minhas próprias mãos, colocava na extrusora e saiu o conchiglione. Eu falei, bom, agora eu tenho que fazer uma maceira para fazer uma massa em quantidades maiores. Agora pera que agora tá ficando engraçado isso aqui. Eu tô visualizando a cena. Tá com fome? Não, eu tô com fome, mas tô visualizando a cena. Você... Como é que você faz? Você foi lá, montou e de repente saiu... Uma conchinha. Sai uma conchinha. Exatamente. Aí você fala, vou fazer 30 conchinhas e agora eu vou cozinhar essas conchinhas para comer a conchinha. Tá bom. Por aí. Foi assim? É isso aí mesmo, cara. É isso aí mesmo. É assim mesmo. Mas você pensa que deu certo na primeira vez? Claro que não, deu né? Deu certo na vez número 200. Quem comia isso? Era você que testava? Testava, comia um pedacinho, não tá bom. Chamava alguém, entendeu? E ia fazendo. Até que eu aprovei, as pessoas aprovam, tá gostoso, então vamos começar, né? Mas aí, da extrusora, eu tive que fazer uma maceira para bater a massa. Era uma maceira pequenininha, que é maceira o que é? É uma bacia, né? Onde dentro tem uma pá, aquela pá, o motor mexe a pá e mistura o ovo, né? O ovo, a farinha, a água, vai misturando tudo e sai uma massa. Quanto tempo leva esse processo? Levou esse processo, cara? Até você falar, cara, vou construir a extrusora. Leva um ano mais ou menos, né? E você não estava faturando enquanto isso? Não. Você estava só investindo. Eu trabalhava nessa empresa aí do japonês. Então de noite, fim de semana, meu filho lá, ali do lado, eu falei, pai, ajudo lá. Meu filho participou muito dessa
Legal. né, dessa etapa. Então, fiz a maceira. Da maceira precisa ter uma panela para cozinhar. E depois precisa ter um negócio para enfiar o recheio lá dentro. Porque no começo eu enfiava o recheio com uma colherzinha, né? Depois tinha que ter instrumentos para encher rechear, né, as conchas, né? Então você vai trazendo uma coisa, outra coisa. Você está descrevendo um processo. Um processo, E isso aí te ajudou de montão. Porque às vezes aquele negócio da qualidade lá atrás, a experiência lá dentro. Toda a experiência só somou, sabe? Sim. É isso que eu te falo das coincidências, sabe? Porque as coincidências elas vão acontecendo do nada, assim, sabe? Eu fico impressionado com isso aí. É legal que todo esse teu conhecimento foi desenvolvido no mercado automotivo. E ele serviu. Não automotivo, desculpa, era cabo. Você falou Pirelli, não. Mas era cabo. De qualquer forma, era o segmento industrial, né? Voltado para a construção civil e tudo mais. E você aproveita ele todo na área de comida, cara. Nessa empresa do japonês que eu tô te falando, as máquinas dele eram construídas do mesmo jeito que eu fiz a minha. Sim. Porque na Pirelli, aquelas máquinas enormes, aqueles monoblocos, você não via nada que tinha lá dentro. Eu trabalhava, não sei, é que nem você vê um motor de carro, você não sabe o que tem lá dentro, né? Mas as máquinas desse japonês, ele mesmo fabricava as máquinas. E eu falei, puta sacada, o cara pega umas cantoneiras lá e faz as máquinas, né? Quer dizer, o coração da máquina tem que ter usinagem, tem que ter todo um trabalho, todo um processo direitinho, não é feito de qualquer jeito, né? Só que a máquina não é tão bonita quanto as máquinas de monobloco e tal, né? As que vêm importadas, a máquina ainda é tão bonita, mas ela funciona e às vezes ela é mais forte, né? Então, aí foi nascendo, aí contratei uma pessoa, 2 pessoas, daqui a pouco eu tinha 8 pessoas trabalhando na minha empresa, né? Lá na minha casa, né? Tá, quando é que você faz a primeira venda, cara? Não, veja só, já tinha venda antes da fábrica, porque eles revendiam, né? Tanto minha mãe, minhas tias lá, minha mãe não. Então você passou a alimentar essa redezinha exatamente. Já existiam os clientes, legal, né? Legal. E eu sabia que tinha mercado, né? Legal. Então também, tem mercado, vamos, né? Aí comecei a produzir. Só que aí você só tem cochilhão, não tem outra coisa, então comecei a terceirizar outras linhas de produto. Aí a empresa foi crescendo assim, né? Eu comecei terceirizando, encontrava o cliente e depois começava a fabricar, né? Então depois começou a fabricar uma lasanha, canelone, uma rondelli, e assim foi indo, né? Né? E o que eu não tinha, eu terceirizava. Comprava o produto pronto, não ganhava quase nada. Tal, né? E era numa época extremamente difícil, muito desemprego, inflação, aquela inflação de 80% ao mês que você... Você estava no Sarney, era Sarney. Era Sarney, Então eu estava, né, minha empresa antes nasceu... 84, 85, 86. Por isso que o pessoal fala agora está em crise. Realmente, nós estamos em crise agora. Mas nem se compara com a crise que eu vivi lá em... Nós vivemos, né? Lá em 82, 84, assim. Isso é interessante, né, Sérgio? Que o pessoal pergunta, né? Qual é a pior crise que você passou na sua vida? Eu falei, é a próxima. É a próxima, então. Porque a gente vai esquecer tudo que aconteceu lá atrás e vai achar que agora o mundo está acabando, né? Pô, cara, a gente passou por cada uma aí muito. que não faz ideia. Uma coisa interessante é que a empresa já nasceu com software. Eu não sabia disso, né? Mas assim, eu falava assim, como é que eu vou calcular o preço? Porque como o preço virava todo dia, né? Pô, eu tinha salário, eu tinha matéria-prima, por quanto que eu vou vender, né? Então eu encontrei um cara, ele fez um programinha em Clipper, não sei se você lembra dessa linguagem de Clipper, né? Lembro. Tipo aquele DOS lá que tem no Windows antigo, né? Tem aquelas tela azul e tal, né? Sim. E o meu programa é aquele lá. Então eu tinha uns 8, 10 inputs e tinha 4 outputs, né? Quer dizer que era o salário, energia elétrica, a embalagem, matéria-prima, eram os inputs. Então eu colocava lá, fazia cotação, quanto que custa o queijo, quanto que custa a farinha, quanto que custa o salário, energia elétrica e tal. E esses eram os inputs. E ele me dava na saída o preço dos meus produtos, né? Que era um programinha que eu mesmo fiz em Basic, né? Eu aprendi a programar em linguagem Basic, né? Você deve ter visto no ano passado aí, né? Sim. Então era uma calculadora científica com uma impressorinha, né? E eu devia ter trazido aqui, que eu tenho ainda o rolinho do primeiro, né? Do programinha mesmo, né? Então eu programei em Basic e ela saía uma filipetinha assim, ó. Tipo essas filipetas que você tomar um café, o cara te dá uma filipeta, né? Ali. Saía ali com os preços dos produtos. Então eu sabia por que preço que eu ia vender cada produto. Então eu sempre ganhei dinheiro. Quando que você dá um salto, Sérgio? Porque uma coisa é você
vou vender aqui, vou abastecer as tias para fazer a venda com as tias. Agora, de repente, pô, agora tem que ter marketing, eu tenho que... Agora eu vou vender para o mercado, não vou havia vender pra... marketing, não havia marketing, Sim. porque era boca a boca, né? Então, Sim. quer dizer, em Santo André, pô, fábrica, tudo vinha de São Paulo e tal. Santo André eu era meio único lá, né? Então comecei a vender, eu ia no supermercado, oferecia, o cara comprava. Eu ia no restaurante, oferecia, o cara comprava, porque o produto era bom mesmo, né? Sim. E estava pertinho, eu sempre fiz um preço convidativo, assim, eu sempre ganhei dinheiro, nunca vendi com prejuízo, porque tem muita gente que fala, tô vendendo e tal, mas vai ver no final da conta não sobra nada, né? Sim. Eu sempre olhei para a questão financeira, quando você visitou lá, você viu, tem um primeiro mandamento lá da Francine, nada substitui o lucro. Sim. Porque se você não tem lucro com o que você está fazendo, cara, né? Então é uma filosofia mesmo, né? Sim. Então, agora, aí que eu estava te contando a história dos consórcios lá, né? De repente eu tinha 8 empregados na minha... No teu salão de 250 metros. na minha casa, eles entravam pelo mesmo portão que eu, né? Eu falei, não dá mais para ter, com um filho pequeno, né? Eu preciso mudar daqui, né? E comecei a ver um lugar para alugar, né? Para mudar a empresa, né? Daqui a pouco me apareceu um terreno para vender, a meia quadra de onde eu estava ali, né? Falei, putz, grilo, como é que eu vou fazer isso aí, né? Então eu já tinha estava guardando dinheiro para justamente fazer uma alçada de crescimento, né? Você já tinha nessa época... Quando é que você teve a consciência de que deu certo? Tipo assim, deu certo a ponto de eu falar, cara, é aqui que eu vou ficar e aqui vai ser minha vida. Quando eu fiz aquela extrusora, que saiu o primeiro conchilhone, eu falei, é aqui, né? É Saiu aqui o que primeiro eu vou conchilone, eu construir. falei, é aqui que vai ser, porque eu tenho o domínio daquilo que eu não dependo de mais ninguém. Quando eu fui demitido, aquilo lá para mim foi um grande aprendizado, né? Porque eu estou dependendo do cara que ele me querer ou não, né? Uhum. Quando eu era filho do meu pai alcoólatra lá, eu estava dependendo daquele cara lá, se ele estava bonzinho ou estava bravo, né? Então aquilo lá me criou uma força interna muito grande, né? Então quando eu percebi que aquele conchilhone saiu, o primeiro ali, né, os primeiros ali, né? Falei, é aqui, né, que eu vou fazer, né? E era uma maneira de eu vender alguma coisa, né? Como indústria, que eu queria ter uma indústria mesmo. Você sabe que quando eu saí da Pirelli, estava contando, né? Na época não tinha portão elétrico, alarme de carro, não tinha nada disso, né? Pô, estou falando de 40 anos atrás, né? 40 e poucos anos atrás, né? E eu fazia alarme de carro, eu pegava o teu carro e entregava com alarme, sabe? Comprava as peças lá, né? Quer dizer, que do jeito que abria a porta, disparava uma sirene lá, né? E não tinha isso na época, né? Eu fazia nos carros dos meus amigos, das pessoas e tal, né? Mesma coisa, portão elétrico hoje é a coisa mais comum que tem, né? Mas naquela época, 40 anos atrás, não tinha, né? Então eu não fazia a parte mecânica do portão elétrico, mas eu fazia a parte... Sim, então eu contratava alguém para fazer... dele, Então eu contratava alguém para fazer a parte mecânica e eu fazia a parte eletrônica da coisa, né? Então com isso eu vendia, né? Juntava um dinheiro, né? Seja uma parte de gestão do negócio, gestão financeira, isso tudo mais. Você foi buscar em algum lugar? Não, isso veio, porque é o seguinte, a empresa sempre foi lucrativa, porque eu nunca fiquei dependendo muito do banco, de financiamento de máquina e tudo mais, né? Então a empresa sempre foi lucrativa, eu sempre consegui guardar dinheiro, né? Graças a Deus, assim, tem uma boa... Porque a alimentação, alimentação dá dinheiro, mas dá dinheiro para quem faz direitinho, né? Porque senão sempre... não quebrava restaurante toda hora aí, né? Sim. Não quebrava empresa toda hora aí, né? Sim. Então não é fácil. Me conta a história do teu terreno, então. Você viu o terreno? Não, acabei comprando... Você enxergou? Putz, na hora, né? Era um terreno de 600 metros quadrados, né? Aí então eu falei, putz, eu vou comprar esse terreno aqui, né? E na época o cara tava meio enrolado, ele tinha vendido, ele estava precisando vender o terreno muito assim, né? Só que o terreno tinha passado por 6 pessoas e ninguém fez escritura, sabe? Eu falei, opa, eu só compro se muito bem direitinho aqui, né, meu? Senão não. Então nós fomos atrás, ele, né? Foi atrás dos 6 antigos proprietários, um já tinha morrido, passou ele, né? Eu sei que até que a documentação ficou pronta, né? E aí eu comprei o terreno, né? Aí, pô, fui juntando todo o dinheiro, vendi carro velho, vendi sapato velho, vendi tudo que eu tinha comprei o terreno praticamente à vista, né? E aí comecei a construir, né? Tinha uma casinha lá, derrubei a casinha, né? Que é a casinha que ele morava, ele vendia a máquina de lavar roupa velha, essas coisas, meio que um ferro velho lá, papelaria, assim, né?
demoli tudo. Meu tio, meu tio querido que eu tinha, era egípcio, que já morreu até, né? Ele fez o projeto, né? E eu falei, tio, faz um projeto para mim. Mas eu tinha falado para ele fazer um projeto de 1 andar, que era um galpão, né? Mas ele fez um projeto de 3 andares. Porque ele achou Porque ele achou que era 3 andares, para aquele prédio, aproveitar a área, não sei o que lá. Eu falei, eu faço o projeto. Você constrói um. Depois, se você quiser, você constrói os outros. Mas já tá, faça a fundação para construir 3 andares, né? Aquelas fundação enorme assim, você já viu fundação, é um negócio imenso assim, né? Aí, quando eu mostrava para os pedreiros, eu falava, nossa, mas para que você vai fazer tudo isso, né? Eu falei, olha, é o projeto, vamos fazer o projeto, né? De novo as coincidências aí, meu tio, falei, tio, faz um projeto aí para mim, que ele era para não pagar, um projetista e tal, eu fiz para ele. E ele fez isso, graças a Deus que ele fez isso, porque hoje eu tenho 3 andares, né? Pois cara. Aí eu falei, pô, onde é que eu vou arrumar dinheiro? Aí tem aquela história dos consórcios que eu te contei, né? Quer dizer, que acabou que eu fui na empresa lá e eu não queria contar essa parte da história, né? Mas é porque foi uma história que envolveu muita amizade, sabe? Então, sabe o que é interessante dessa história toda aqui? Você, essa tua consciência de que é o seguinte, cara, pô, eu não vou pegar dinheiro em banco, eu vou tentar fugir de banco, Não, eu vou contar qual E você fez consórcio. Porque eu fui lá no dono do consórcio, que eu não vou dizer qual que é o consórcio, porque, tá bom. Né? Porque é uma coisa feita entre amigos, né? Porque lá nessa empresa aí de japonês, eles tinham um negócio chamado Tanomoshi. Sim, sabe Tanomoshi? Claro que eu sei. E eu era o único não oriental que participava do Tanomoshi. Quer dizer, é o seguinte, todo mundo dá um dinheiro lá, e depois tem um churrasco, aí sorteia o dinheiro daquele mês, né? Então, pô, eu comprava, eu tinha Tanomoshi de videocassete, lembra? Então, os videocassetes da empresa assim, cara. Tanomoshi é uma coisa espetacular que a gente devia fazer no nosso grupo isso aí, cara. Porque é um negócio bacana demais legal, isso aí. Ele une as pessoas, né? Todo mês, todo mundo dá uma quantia de dinheiro. E num determinado momento, sei lá... Todo mês tem um churrasco e se sorteia aquele dinheiro todo. Então são 12 pessoas dando R$100 cada um, você tem R$1.200. Então, no churrasco, alguém ganha R$1.200. Exatamente. E por causa dessa ideia, eu fui lá no dono do consórcio e falei, olha, eu conheço um negócio de filosofia japonesa, Tanomoshi. Então, é assim, ó, você precisa vender consórcio e eu estou precisando do dinheiro. Então eu vou comprar 25 consórcios de você. Sim. Né? Só que eu não quero carro, eu quero o cheque, né? Entendeu? E claro que isso aí não é, hoje em dia não é totalmente legal, mas o consórcio estava começando. Nós estamos falando de 40 anos, de 30 e poucos anos atrás, né? 38 anos atrás, mais ou menos, né? E o cara topou de fazer isso, né? Quer dizer que eu falei, eu te prometo que eu não vou atrasar nenhuma parcela, né? Um consórcio de 50 meses, né? E eu pagava os 25 consórcios religiosamente ali. Outras coisas podia ficar para trás, mas o consórcio não, porque era honra, né? Nós não assinamos um papel, não teve nada, teve amizade, sabe? Eu falei pro cara, ó, se você quiser hipotecar o meu terreno por causa dessas dívidas aqui e tal, por causa desses consórcios, eu falei, não precisa, eu confio em você. Que legal. E o cara teve 1 ou 2 meses que eu fui lá e falei, ó, tô nessa fase da obra, preciso de um cheque. Ele falou, esse mês eu não tenho, mas o mês que vem eu tenho, né? Então ele dava o cheque para o mês que vem, né? Como se estivesse contemplando as suas contemplando, cotas, é isso? era porque no grupo de consórcio havia gente que desistia, não gente que foi sorteado, mas estava com a pressão atrasada. Então ele não podia receber o carro porque estava com a pressão atrasada. Ele foi sorteado, ele sai fora do sorteio e aquele carro ficava parado. Então para ele foi bom que ele vendeu 25 consórcios para uma única pessoa. Porque você sabe que um grupo de consórcio são 100 integrantes, né? Então 25 era um quarto, né? Então eu era cliente de um quarto de um grupo inteiro, né? Sim. Enfim, é isso aí, né? Então desses outros 75, muitos deles eram sorteados e estavam em atraso, né? Mas eu não atrasei nenhuma parcela, do começo ao fim, sabe? O dia que eu paguei a última parcela, fui lá agradecer o cara, tal, né? Foi um aspecto emocionante, porque se fosse assim eu não teria conseguido fazer esse prédio, né? Aí eu consegui... Quando ficou pronto esse prédio? Que ano era? Pois, eu demorei 2 anos para construir esse prédio. Putz, do que ano que era? Você me faz umas perguntas, viu? Já faz tempo. Não, então, mas era 92, 96. Já 90... É 96, 97, mais ou menos isso aí, né? Que a empresa nasceu em 92, né? Depois de ela ficou uns 4 anos na minha casa, né? E nesses 4 anos é que eu construí esse prédio aí, né? Então, um pouco era do dinheiro do consórcio, e um pouco do dinheiro que eu tinha e um pouco do dinheiro que entrava das massas, né? Então, porque quando eu fui demitido... Daria para fazer isso hoje, Sérgio? Não, de jeito nenhum. Com toda a experiência que eu tenho, se você me colocar na rua,
Você não tem nada, eu não faria de jeito nenhum isso aí. Hoje, né, é impossível. Por quê? Porque a gente vive numa... A gente vive numa guerra entre a inflação e os juros, né? Porque, por exemplo, suponhamos que um determinado mês do ano, a tua empresa fatura 100 e tem de lucro 10, né? No outro mês, ou daqui a pouco, ela vai faturar 150. Em vez de faturar 100, aumentou o faturamento de 150. Então, em vez dela lucrar 10, ela lucrou 15. Só que, como ela faturou 150, teve um aumento de escala, né? Então ela não faturou 15, ela não lucrou 15, ela lucrou 17, vamos falar, né? Faturou 150, lucrou 17. Então você devia ter ficado 7, mais rico 7, porque você ganhava 10, agora você ganha 17. Sim. Só que você vai perceber que você não ficou igualzinho. Eu falo, mas cadê esse 7 aí, né? Porque eu faço essas contas, cadê esse 7 aí que eu tô lucrando mais? Então esse 7 fica perdido na inflação e fica perdido no juro, porque você tem que financiar o cliente, então é juro, que é o teu dinheiro que está na mão do cliente, você fica, né? E na inflação do juro e no imposto, porque todo dia tem um impostinho a mais. Então, você tem que regularizar a empresa, você paga um impostinho, ou regularizar mais um lance de regularização, mais um imposto. Esse 7 que você ganhou mais, que devia vir para o teu bolso, Sim. ele se perde no juro, na inflação e no imposto. Então a gente vive numa luta incessante, pagando juro, pagando inflação e pagando imposto. Então, quanto mais você cresce, aí eu decidi, eu não vou crescer muito. Eu vou ficar... Você fez a melhor definição da empresa, porque você foi visitar lá, né? Então você fez a melhor definição de todas para a empresa. Falou, a empresa é pequena o suficiente para eu conhecer todo mundo pelo nome e grande o suficiente para me manter tranquilo, porque eu tenho uma vida tranquila, eu não tenho nenhuma dificuldade financeira, eu tenho muito pelo contrário, né? Eu guardo dinheiro todo mês, né? Então eu estou tranquilo, né? Quantos funcionários tem lá hoje? Tem 70, né? 70? 70 interno, né? Depois tem mais uns 30 aí. Eu fui visitar lá, eu fiquei encantado porque essa ideia toda... como eu vendi autopeças, tinha aquela coisa do gigantismo das empresas crescendo, etc. E tal. Eu estava numa empresa de 8 bilhões de dólares, era um negócio monumental. E tinha uma certa discussão ali dentro, né? Que era o seguinte, nenhuma fábrica... Isso nunca aconteceu. Mas havia lá, uma vez eu fiz um curso em Michigan, né? E na discussão os caras estavam dizendo o seguinte: a fábrica ideal devia ter 500 funcionários, para aquele negócio lá, autopeças, né? 500 funcionários, porque com 500 a gente consegue manter o controle do que está acontecendo, dá até para conhecer as pessoas, né? E dá para você saber o que está acontecendo e ter um certo controle. Quando ela passa disso, ela ganha um gigantismo, e aí acontece um fenômeno interessante, cara, que o sistema ganha vida. Entendeu? O sistema que foi montado, ele ganha uma vida e ele passa a se autogerir, cara. E aí você não sabe porque as coisas acontecem. Então o exemplo acabado aqui, você pega uma Toyota. Cara, a Toyota é o paradigma da qualidade mundial. Exato. E a Toyota quase quebra quando começa a aparecer uma porra de um tapete que prende o acelerador e o carro bate. Você fala, como é que uma empresa... paradigma de qualidade pode fazer uma cagada dessa aí? E você vai olhar, cara, o sistema agiganta de tal forma que ele se autogere, cara. Então aconteceu uma cagada e ninguém consegue descobrir. Até descobrir de onde veio, por que foi. E a hora que os caras começam a fuçar, vão descobrir que aquilo foi percebido, alguém apontou, mas o sistema se auto e desaparece tudo lá dentro, né? Mas essa sacada tua de eu vou ficar no tamanho e não quero passar disso aí, né? Eu posso, aumentando a qualidade dos equipamentos e tudo mais, aumentar a produtividade. Você vai aumentar a produtividade. Mas eu não vou aumentar de espaço, não vou aumentar mais funcionários. esse é o tamanho ideal. Né? Então, é uma decisão tomada há muitos anos. Né? Agora, como ela sempre teve bons lucros, então eu nunca me olhei muito para a questão do... Você fez uma pergunta lá atrás da questão financeira. Como é que você gera essa parte, né? Gestão. Então, quer dizer, que 2015, mais ou menos, teve a crise da Dilma, né? Na crise da Dilma a gente quase faliu, porque muitas empresas faliram, muitos clientes deixaram de pagar, e foi uma coisa, e a gente estava com endividamento com equipamento, a gente comprou câmaras, né? Veio um cliente grande, né? A gente começou a trabalhar no mercado de massas congeladas para cozinhas industriais, porque a Francine hoje ela atende restaurantes, supermercados, lojas,
escolas, hospitais e cozinhas industriais e revendedores, né? Uhum. E loja virtual. Então ela atende vários segmentos. Então não é fácil você atender, porque são públicos. Quando você fala com restaurante, todo dono de restaurante é mais ou menos igual. Quando você fala com supermercado, todo supermercado é mais ou menos igual. Quando você fala com cozinha industrial, toda cozinha. Agora, quando você fala com todos os mercados, cada um é cada um. Você tem que saber sim. como que você fala com cada tipo de cliente, né? E não é fácil fazer isso aí, né? Sim. Mas na época a gente queria crescer um pouquinho mais, né? Os filhos estavam crescendo, demandando mais escola, demandando mais curso de inglês e curso de judô. Judô não, judô que eles faziam depois. Enfim, nós foi fazer um pouco de Kung Fu e tudo mais, né? Enfim, começou a demandar mais dinheiro, eu falei, preciso ganhar um pouquinho mais, né? Aí eu fui para o mercado de cozinhas industriais. Para vender para cozinhas industriais, massas congeladas. Para vender massa congelada, você tem que ter congeladores. Mas congelador, para você ter uma ideia, é congelador de 120 metros quadrados. O Sérgio, enorme. Você me enfiou dentro de um deles. Se eu te deixasse mais um minutinho lá, você já pinguim. Meu filho que estava falando esse dia. Quando a temperatura na rua estava 50, lembra? Que derreteu a sola do meu sapato, 50 graus lá fora, cara. Não, escuta só, esse calorzão aí, eu tava lá com as máquinas, não dava conta de congelar, né? E meu filho falou, pô, é só trazer as máquinas, deixa as massas aqui no Canadá, deixa no quintal, deixa tudo congelado. É verdade. Foi engraçado, né? Então, eu tinha feito financiamentos com os fabricantes dos túneis de congelamento, das câmaras frigoríficas, né? Então são equipamentos caríssimos, equipamento de, sei lá, 500 mil reais, assim, né? Sim. Para congelamento adequado, né? Só que eu fiz dívidas com os próprios fabricantes. Eu chamei o fabricante e falei, olha, você vai instalar uma câmara aqui, eu vou te pagar desse jeito. Sim. Se você quer, é assim, eu não vou entrar no banco para fazer isso. Aí o cara, prédio próprio, eu tô falando diretamente com o dono, não tá falando com o financeiro e tudo mais, né? Sim. E o cara topava, né? Então ele pegou um sinal e me fez o negócio, eu vou pagando, né? Sim. Só que aí veio a Dilma e fez aquela lambança toda lá e a empresa quase faliu. E aí eu falei, meu Deus, o que eu faço? Aí eu contratei um consultor, falei, consultor, me ajuda, né? O que eu faço aqui, né? Não sei se eu quero vender a empresa, se eu quero... O que eu vou fazer? Aí o consultor estava preparando a empresa para ser vendida. Acho que ele captou isso, que a empresa... Ele captou porque a empresa... Então ele estava meio que maquiando, assim, né? Eu falei, não... Me orientou a fazer mais empréstimo no banco, sabe? Eu falei, não tá certo isso aí, sabe? Aí tirei esse consultor fora, né? Tem a história do consultor... Eu não vou falar a história... Eu não posso ter muitas coisas que eu não posso falar. Tem essa história do consultor que... Qual é? Conta. Ai. Só não falar o nome de ninguém, não, tá? Não fala o nome de ninguém, mas o sujeito chegou numa fazenda, tinha um sujeito lá, o caboclo lá, com um palitinho um palito de dente na boca, né? Tá sentado lá, né? Chegou um cara com a S10 ali, soltando fumaça e tal, falou, aí falou pro cara, né? Tarde, se eu te disser quantas cabeças de gado você tem aí, você me dá uma cabeça, né? De gado, né? Ele falou, pois não, pode me dizer. Aí o cara falou assim, pegou o GPS, não sei o que lá, fez um mapeamento, então você tem 1.483 cabeças de gado. Ele falou, o senhor tá certo, pode pegar a sua cabeça lá. O caboclo falou, né? Aí ele foi lá, pegou e colocou na S10. Na S10 dele. Antes do senhor ir embora, posso lhe fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Se eu descobrir qual é a sua profissão, o senhor me devolve minha cabeça aí de gado, né? Ele falou, pois não, pode descobrir, o senhor é consultor. Ele falou, por quê? Porque você veio aqui sem eu pedir. Veio falar o que eu já sabia, né? E você não entende nada de gado, porque ele devolve meu cachorro. Ele pegou o gato, pegou o cachorro, né? Então, para mim aconteceu mais ou menos isso. Não que eu estou desmerecendo o consultor, muito pelo contrário, eu usei bons consultores depois, né? Mas tem muito isso, você tem que escolher muito bem que consultor você vai. Tem de tudo no mercado, exatamente, né? E eu peguei o consultor errado. O cara me sugeriu que eu fosse pro banco, pegasse dinheiro emprestado e porque ele queria que ele tava armando a tua empresa para você vender a empresa. Para vender a empresa. Hipoteca o prédio, não sei o que lá, é mais ou menos o que a gente está vendo aí no loja americana e tudo mais, né? Você mostra aqueles números lindos, só que você vai ver, tá tudo, tá cheio de cadáver no armário, né? Então fala, não é, né? Tirei fora o consultor, não é isso que eu quero. Aí daqui a pouco veio um outro consultor que ele veio com a ideia de DRE, que eu não tinha um DRE adequado. Nós estamos falando de DRE, demonstração de resultados, né? Sim.
Então, quer dizer, que ele mostra lá o faturamento, as despesas, e mostra toda a história financeira da empresa, né? Sim. Então meu filho acabou mergulhando, meu filho e esse consultor mergulhando para deixar a empresa assim super bem administrada nesse sentido financeiro. Por quê? Porque houve a necessidade, que a empresa quase faliu na época da Dilma. Então a Dilma para mim foi uma lição boa, porque ela me trouxe uma gestão financeira que eu não tinha antes, né? Aí a empresa cresceu. Ela tomou um porte, tomou uma dimensão que ficou maior do que naquela época. Sem crescer o volume, você não aumentou o prédio, você não aumentou, exatamente, você cresceu em produtividade, na gestão e tudo mais, né? E ela tem uma coisa linda, porque assim como eu fiz aquela primeira máquina extrusora lá, praticamente, sei lá, 70, 80% das máquinas que eu tenho lá, elas foram fabricadas internamente. Quer dizer que eu desenho a máquina, levo para a oficina, você dobra isso, corta isso, solda aquilo, não sei o que, chega lá e eu monto a fábrica, mas eu faço o projeto da máquina. Muitas vezes eu vou visitar o fabricante da máquina, entendo como que é a máquina e faço da máquina do meu jeito. Quer dizer que a máquina é muito mais potente, muito mais rápida e ela não economiza. Né? Robusta, né? Robusta. Ela não economiza no tamanho do motor, nem no tamanho do redutor, né? Então ela é uma máquina durável que não quebra nunca. Então eu tenho pouca manutenção, assim, sabe? Eu tenho manutenção preventiva, né? Toda hora tem que trocar um rolamento, toda hora lubrificar e tudo mais, né? Mas eu tenho máquinas grandes, mas às vezes eu compro uma máquina diante dessa expertise, assim, eu compro a máquina, eu desmonto a máquina inteirinha, reforço do meu jeito, né? Eu reforço o redutor, o motor, o dispositivo, não sei o que lá, e põe a máquina. Muitas vezes eu tenho uma experiência lá de uma máquina, eu comprei para fazer 60 kg por hora. Depois que eu fiz esse trabalho, a máquina passou a fazer 120 kg por hora, pra você ter uma ideia, né? É uma bolinha de queijo assim, sabe? Sim. Então ela tem massa de nhoque, mas dentro vem recheado com queijo, né? Eu falei, pô, né? Então essas coisas me trazem uma competência industrial muito interessante. Seu João, você vive aquilo lá 100%, né? Você está lá, eu fui visitar lá, estive lá com você. Você está lá, você não tem um escritório envidraçado no 24º andar. Não, você está sentado no meio da turminha lá. Você está andando o tempo todo lá dentro. Lá ninguém tem sala fechada. Eu não tenho nenhuma sala fechada. Tudo é aberto, é baias de trabalho, né? Sim. Então na fábrica tem lá o pessoal do financeiro, o pessoal de compra, o pessoal de RH, né? E o pessoal de produção. Também tem qualidade, tem processo, tem o chefe de cozinha, tem as funções ali, né? E num outro prédio que também é próprio, fica o pessoal comercial, né? A vibração é outra, né? O pessoal comercial é mais despojado, né? é outro tipo de antigamente eles ficavam juntos, mas a vibração do pessoal de produção é diferente da vibração do pessoal comercial. Então o comercial é outro. Então às vezes eu fico no comercial, faço meus trabalhos lá, né? Montou um estúdiozinho ali para fazer os teus vídeos, fotografia e tudo mais, né? Teve uma época que eu fazia treinamento para os revendedores, né? Sim. Revendedor muito cru, assim, né? Então eu ia lá fazer treinamento, ensinar como que vende, ensinar sobre o produto. Às vezes a chefe de cozinha ensinar a preparar o produto, né? Mas mesmo dentro da empresa a gente montou um estúdio, não sei se você lembra lá, a gente montou um estúdio para fazer, para fazer as filmagens. Você estava com uma agência, te enchendo o saco, cobrando o olho da cara, eu vou fazer o estúdio aqui dentro. Essa é outra história interessante, porque a agência, até a agência te entender era uma hora, era um ano. Sim. Depois que a agência te entendia, você percebia que a gente não estava fazendo bem o que eu queria, não era bem aquilo, né? E troca de agência mais um ano para até a agência, né? Pegar o jeitão de novo da empresa, né? Sim. Conta pra mim aquela história do teu carro, cara, da tua decisão com o automóvel. Aquela que você foi e de repente... Conta essa história pra mim. Como meus filhos moram no Canadá, essa história é interessante também, que eu há uns anos... Não, mas essa história peraí, antes de... Tem uma prévia que você contou pra mim, de alguém chegar a você e falar, pô, cara, você tá bem de vida, tudo, tu tem que andar com um carro legal. Alguém fala isso pra você e você, pô, pera um pouquinho, deixa eu analisar. Pois é. Não, então... eu tinha 4 carros, né? Um era motor turbo, outro era tração nas 4 rodas, outro era não sei o que, cada um é diferente. Tava com vontade de dirigir esse aqui, né? E meus carros tem que estar tudo certinho, a luzinha tem que estar acendendo, tem os balanceamentos, tem que estar. Aquilo me dava um trabalho.
Eu tinha um carro turbo lá que eu tinha que trocar o óleo a cada 3.000 quilômetros, porque o motor era todo... Mas não era turbo que eu fiz o turbo, não. Era turbo de fábrica, né? Pô, eu não gasto nem o dinheiro. Eu compro o carro certo, mas eu não fico incrementando o carro, né? Eu adoro o carro, todo mundo. Eu adoro o carro, né? Quando eu faço minhas viagens assim, eu sempre alugo uns carros bacanas aí para ter experiência, né? Mas meus filhos moram no Canadá, então um dia eu fui visitar... Fui visitá-los, né? Eu aluguei um carro lá. Eu parei no semáforo assim, de repente, falou, pô, eu sou sozinho, eu tenho 4 carros no Brasil à minha disposição e mais um aqui. Eu tenho 5 carros nesse momento à minha disposição e não preciso disso, né? Tô pagando IPVA de 4, IPVA de tudo, tô pagando manutenção de 4. Manutenção de 4 e me dá um trabalho. Pô, você já vendeu um carro, cara? Vender um carro é a coisa mais difícil do mundo e cada dia é mais difícil, porque o cara começa a colocar defeito na coisa que você gosta tanto, o cara começa a colocar defeito e começa para baixar o preço, né? Sim. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou vender tudo, vou alugar o carro, né? E há mais ou menos 5 anos, já está indo para o 6º ano, eu só ando com o carro alugado. Então, quer dizer, eu vendi todos os carros, né? Foi uma dificuldade vender, porque eram carros mais especiais, assim, né? Então, não é um Gol que qualquer um compra, né? O cara precisa gostar daquilo também. Então, eu sofri um pouco para vender os carros, mas vendi tudo, né? E aí você passou a andar de carro Passei alugado. Carro alugado. Então, E você só... E não é um carrão, é um... Não. É um HB20 1.0. Você fez a conta, é aquilo lá? 1.0 manual. Porque o manual, ele me dá um desempenho melhor. Porque se eu colocar carro automático, é um carro muito fraco, muito... né? Então, né, eu ando rápido por aí, né? Então eu optei por ter um carro manual. Primeiro que eu gosto do carro manual, né? Mas é o 6º ano que eu alugo um carro, o carro fica comigo o ano inteiro, né? Depois devolvo o carro usado de um ano e pego um carro novo, né? E eu pego sempre o mesmo modelo, a mesma cor, né? Então as pessoas nem notam que eu mudo de carro, né? Só muda a placa, né? Mas eu tenho adotado nos últimos anos... Isso que eu ia te perguntar, essa coisa dessa vida... Eu tava revendo do Gustavo Cerbasi, que ele veio aqui também, né? Sim. E eu adotei uma vida muito simples, sabe? Então minha vida é uma vida extremamente simples. Eu tenho camisetas assim, eu só ando desse jeito, na empresa. Raramente eu mudo de roupa, sabe? Sempre eu tô de calça jeans e camiseta. Então, quer dizer, eu adotei esse estilo de vida e realmente é um estilo de vida muito interessante. Quando você simplifica tudo. Simplifica, né? Tudo, entendeu? Então eu posso gastar muito menos dinheiro. Sim. Eu passo a ter muito menos preocupação com... Por exemplo, no meu bolso só tem o celular e meu relógio. E a chave do carro. Não tenho mais nada. Né? O relógio está no pulso, né? Eu só ando com isso, não ando com carteira, não ando documento digital, né? Então, né? O cartão de crédito está no celular. Né? Se perder o celular, pô, paciência, está na nuvem, eu não vou perder nada, você entende? Então, eu adotei esse esquema de vida assim, muito simples, assim, né? Então, a minha vida é muito, muito simples mesmo. E de verdade sabe? Né? E não sinto falta, porque de repente o cara fala, pô, tem gente, muitas pessoas assim que eu conheço, tem uma condição de vida muito inferior à minha, mas quando você bate a fotografia assim, você fala, pô, aquele cara tá muito melhor. Tá numa né? puta casa, com puta carrão. Eu moro bem, eu não tenho nada simples, mas não é simplório, você entende? Sim. Eu não economizo dinheiro com muita coisa assim, eu gosto de qualidade, né? Sim. Dos meus móveis, na minha vida, assim, eu tenho qualidade, né? Mas a minha vida é uma vida muito simples, assim, né? Não tem essas coisas de vinhos muito caros, né? Eu não tenho. A gente falou pouco aqui o nome da tua empresa, né? Francine. Francine ou Frantini? Muitos falam Frantini e eu deveria falar Frantini, que é um nome mais pomposo, mas ela nasceu Francine, então eu falo Francine, né? Bom, quem segue a gente aqui sabe que a Frantini está patrocinando o Café com Leite, né? Com leite. E não foi por acaso, não é à toa. O Serjão vira um amigo da gente aqui. O Sérgio me acompanha desde os anos 90, né? E a hora que eu botei o Café Premium, ele veio, já assinou de primeira linha, tá sempre contribuindo, sempre colaborando. Quando nasceu a ideia do MLA, pulou pro barco na hora, falou, tô junto, e a gente todo mês se encontra nas nossas lives lá, no ao vivo e tudo mais. E a hora que eu mostrei para ele o projeto do Café com Leite, ele, cara, tô junto, ajudou lá no começo, depois agora tá fazendo o patrocínio do projeto, né? Mas você tem uma visão interessante aí, é um tremendo leitor de livro e reconhece que os livros te deram te deram um upgrade, né, Sérgio? Porque no começo
eu lia muito livro técnico, né? Sim. Livro técnico por causa da minha profissão mesmo, né? Mas depois de um certo tempo, depois que eu descobri a tal da análise transacional lá em Porto Alegre, eu comecei a valorizar muito o autoconhecimento, né? Uhum. Então eu leio muito, hoje em dia eu só leio livro de autoconhecimento, mas não é autoajuda, sabe? Autoconhecimento é no sentido de conhecer-se a si próprio, né? Então, por exemplo, eu queria te falar isso aí, eu tenho um conhecimento muito grande na parte de constelação familiar, mas não é a constelação familiar que a gente está acostumado a ouvir. Essa que coisa. você vai lá na constelação, faz os representantes. Eu nunca participei de uma constelação familiar. O que eu acho muito interessante e aconselho todo mundo a estudar são as teorias da constelação familiar. Que você sabe, todas as relações elas estão balizadas por 3 únicas leis, né? Que é a lei do pertencimento, quer dizer que você pertence à sua família, você pertence à sua empresa, você pertence àquela sociedade. Então, a lei do pertencimento você não pode mudar. Por exemplo, teu pai e tua mãe vai ser teu pai e tua mãe O resto da vida. pro resto da vida. Sim. Teus filhos vai ser teus filhos para sempre. Então, é aquela lei do pertencimento, né? Sim. Que você não pode mudar. E tem a lei da hierarquia, que é teu pai e tua mãe sempre vai ser antes de você, e seus filhos vai ser sempre depois de você. Então é a hierarquia. Você tem que respeitar o seu pai e sua mãe. E seus filhos têm que te respeitar, porque você está antes deles, né? Assim como, por exemplo, as pessoas na empresa, eu aplico isso lá na empresa, sabe? As pessoas na empresa, os mais velhos têm voz, tem mais voz do que o novo, porque o cara pode ter um cargo maior, mas ele chegou agora, ele não sabe da história da empresa, sabe? Isso aí faz uma diferença enorme para quem está na empresa. Eu tenho funcionários de 26 anos, 20 anos, 24 anos, um monte, mais da metade tem mais de 15 anos de empresa. Mais da metade tem mais de 15 anos de empresa. Quer dizer, eles ficam porque são respeitados, né? Ficam lá, gostam de estar lá, né? Então a lei da hierarquia, ela é muito importante. Porque você vê hoje em dia, pai não respeita, o filho não respeita o pai, Sim. o pai não respeita o avô, né? Então é uma bagunça, né? Tá. Mesmo na empresa, entra lá o gravatinha, né? E ele já quer mandar em todo mundo, né? Pô, tem os pessoal antigo aí, tem que dar ouvido pro cara antigo. Ele conhece a história. Ele conhece... não é bem a história, mas ele conhece a cultura. A cultura da empresa. É isso mesmo. Ele Aquele cara lá não só conhece, como ele é o cara que ajuda a manter, a constituir. exatamente. E quando você pega e manda embora o velho de 60 Você anos, está mandando a cultura embora. vai, claro que vai, cara. Vai um Então, pedaço quer dela. dizer, o que eu mais quero, hoje eu estou, por exemplo, na empresa, eu estou fazendo um trabalho de governança. Pô, meu filho está no Canadá, você sabe, Sim. uma empresa, como diz o Flávio Augusto, uma empresa ou ela é herdada, vendida, fechada ou falida. Só tem esses 4 caminhos, né? Falida ela não vai ser, fechada talvez. Só um dia que eu me aposentar, se meu filho não estiver por perto, ele vai ser fechada. Você né? vai vender para alguém. Ou vai vender para alguém, sim. né? Mas hoje em dia não vale nada, sabe? Mesmo que você vende uma empresa no Brasil hoje, você não precisa se livrar da empresa, você fica com ela por muito tempo ainda, sabe? Trabalhista e tudo mais, né? Enfim. Eu me lembro da quando a gente fez a Dana comprou muita empresa, ela comprava muita empresa, né? E também em alguns momentos ela tratou da venda toda, né? E na hora de discutir a venda, você olhava aquele puta parque industrial, não valia nada, cara. E as máquinas não valem nada. Vale nada, exatamente. E ela não vale nada, cara. Então o que vale aqui? Pô, vale a tecnologia Mercado, que você né? tem, Então. vale os clientes que você tem. Então. Se tiver uma marca legal, vale a marca. O resto não vale prédio, Agora, o resto não vale as nada. máquinas foram feitas por mim mesmo, Pois pô, é. não vale nada, entendeu? Pois é. Então, não sei, né? Pois é. E eu vou te falar, se eu pegasse aquele prédio lá e transformasse em apartamentos, né? Eu ganhava mais dinheiro. Quer dizer, não é que eu ganhava mais do que eu ganhava, mas eu não faria nada. Sim, você não teria Eu trabalho não tenho, nenhum. eu não tenho que olhar governo, sindicato, nada disso. Eu fico em casa lendo meus livros lá, né? Acabo ganhando mais porque eu trabalho, não vou ganhar sem trabalhar praticamente. Né? Mas estava falando, né, que estava falando da constelação, né? A lei da hierarquia ela é importantíssima quando você aplica essa lei. Então eu não faço, nem vou em constelações, nada disso, mas a teoria, para mim, ela é muito cara, ela é muito rica, sabe? E eu aplico a lei da hierarquia lá na empresa, na minha família, né? Sim. Se eu vejo algum desrespeito, assim, filho desrespeitando o pai, sobrinho, pô, o irmão mais velho, ele é mais velho, ele veio primeiro, ele não veio segundo. Então o irmão mais novo tem que respeitar o irmão mais velho. Não para respeitar, para dar ordem, nada disso, mas ele tem que respeitar a precedência, né? Como fala. E tem a terceira lei. Já dizia o Carequinha, né? Pois Lembra é, das né? Carequinha? Então, Ele falava, exatamente. respeito, mas exatamente. E aí, tem a terceira lei, que é a única lei que depende da gente, que é a lei, ele chama o Hellinger, né? Que é o criador
das constelações, ele chama da lei do amor, mas é a lei do dar e receber, né? Por exemplo, se eu te faço um favor, por exemplo, né? Pô, eu te fiz um favor, eu te transferi um pouco de amor fazendo esse favor para você, então eu fico esperando aquilo, né? Mesmo no inconsciente, eu fico esperando que você também me retribua aquele benefício que eu te fiz. Só que, como se trata de amor, de coisa boa, você me faz um pouquinho mais. Eu falo, puta, eu fiz um negócio pro Luciano, ele fez um pouco mais, então eu fiquei com dívida com você. Sim. Uma dívida de amor. Então não vou ver a hora de te entregar algo a mais para crescer aquilo, né? E aí você cria uma espiral, de positivo, amor, né? depois, exatamente, né? E assim as coisas deveriam caminhar, porque aí depende de mim a fazer a escalada do amor, né? Assim como, por exemplo, se você me fez uma ofensa, por exemplo, eu fico com uma necessidade de uma espécie de vingança de você. Só que eu não vou me vingar à altura, eu vou me vingar um pouquinho menos, né? Para poder fazer uma escalada negativa, né? Para não escalar o ódio, sabe como que é? Então, essa lei do amor depende da gente, de a gente fazer crescer o amor, fazer crescer as relações, né? Então, eu vejo assim, ó, por isso que eu falo com o autoconhecimento. A análise transacional me ajudou nas relações. A constelação me ajuda muito nessa questão de conduzir a vida, né? Conduzir a vida também nas relações, né? O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. E tem um outro assunto que para mim me ajudou demais, que é o assunto Enneagrama. E eu aconselho todos que estão te ouvindo aí, né? Estudem essas 3 matérias, sabe? A análise transacional são livros, são vários livros. Eu já li mais de 20 livros sobre análise transacional. É um negócio que saiu de moda, mas ele é riquíssimo, importantíssimo. A constelação familiar, mas não é para sair fazendo constelação, é para estudar a teoria da constelação familiar. É isso que importa, porque você aplica na sua própria vida. Você resolve os seus problemas. Não é que você vai lá numa sala, o cara vai falar umas coisas, aí o cara vai resolver o seu problema. Um consultor. O cara que vai resolver, esquece, porque ele não vai resolver o seu problema. Tem muita interferência por lá, não se faz isso, sabe? Eu sou totalmente contra esses grupos de constelação familiar, essa é a minha opinião pessoal, né? De fazer, de ir lá levar representante, não sei o que lá, é muito gostoso e confortável, mas aquilo lá não funciona. O que funciona é você aplicar a teoria na sua própria vida. Aí você vai estar resolvendo o seu problema, né? E o Enneagrama? E o Enneagrama, ele me ajudou muito a me conhecer quem eu propriamente sou. Você sabe que o Enneagrama são nove personalidades, né? Cada personalidade, ela é representada por um animal, né? Então tem a formiga, tem o gato, tem a águia, depois tem o cavalo, a coruja, o macaco. Então cada um tem o tigre, tem o golfinho. Tem um atributo, uma característica. Cada um tem uma característica. Então, quando você se descobre ali, puxa, eu só funciono desse, então eu entendo por que eu funciono daquele jeito. Então, quando você entende como que funciona um carro, você dirige muito melhor, não é assim? Quando você entende como que funciona um câmbio, você vai trocar a marcha na hora certa, tal. É mais ou menos a mesma coisa. Você entende como que você funciona por dentro, o teu desempenho é muito maior. Até, né? Para saber o que você precisa evitar, né? Onde é que eu não devo me meter? Então, dentro do Enneagrama tem uma coisa assim, ó. Por exemplo, quando eu estou feliz, eu me comporto de um outro jeito, né? Quando eu estou normal, eu estou me comportando de um jeito. Se eu estou feliz, eu estou de outro jeito, né? Se eu estou triste, eu estou de outro jeito. Por exemplo, no meu caso, quando eu estou feliz, estou bem assim, eu viro muito mais protetor, eu viro muito mais doador, né? E quando eu estou triste, eu me recolho, eu vou lá me recolher na minha biblioteca, lá ler meus livros, né? Não converso com ninguém, fico calado e tal. Então, se eu me percebo calado, eu falo, por que está me entristecendo? Então eu vou me entendendo, por que eu estou dessa forma, né? Por que eu estou doador? O que está me fazendo feliz? Então, são coisas que ajudam a você a decidir o que fazer diante dos problemas, né? Por isso que quando você sabe pilotar um carro bem direitinho assim, você pilota com muito mais eficiência, né? E quando você sabe pilotar você mesmo de uma forma clara, né? Então você pilota melhor, sabe? Então
os problemas chegam menos, o estresse é menor, sabe? As dificuldades são menores. Não é que elas são menores, é que você sabe pilotar melhor. Autoconhecimento. Né? Autoconhecimento para mim é a coisa mais importante que um ser humano pode fazer para si próprio. Que não é autoajuda, é autoconhecimento. Autoconhecimento, é estudar mesmo, né? Isso aí. Você... O que você vai inventar agora, cara? O que você está inventando agora? Eu vi que você... A tua linha de produto não é contiglione e espaguete, é um monte de coisa. Então, é um monte de coisa, se você entrar na loja da Frantini, então vamos lá. A Frantini se escreve com dois Cs, né? Então é Francini. Francini com 2 Cs.com.br. Se você chega, tem uma loja online que não vá na hora do almoço que você vai ficar louco, né? E ali tem de tudo, tem as massas, tem acompanhamento, tem uma pancada de coisas, né? O que você está inventando agora, cara? Então, rapaz, você sabe que não é que eu estou desacelerando, né? Mas a gente não vai crescer muito mais, né? Mas na verdade o que a gente está lançando agora é uma linha de produtos congelados, né? Sim. Massas congeladas. Quer dizer que, em vez de você ter uma massa fresca e você ter um prazo de validade aquela massa, né? Quer dizer, as nossas massas têm 60 dias. 60 dias! Ela tem muita validade, não é porque tem muito conservante, ao contrário, tem pouco conservante, é que ela é feita numa condição de higiene tão grande que ela dura mais. Porque quando nasce um prato, né, nasce uma comida, se ela nasce com pouca bactéria, a bactéria demora para crescer. Sim. Se ela nasce com muita bactéria, estraga logo, né? Então os nossos produtos, elas têm uma condição de higiene muito grande, então ela nasce com pouquíssima bactéria, então a bactéria demora para... Então, o produto tem um shelf life, quer dizer que é um tempo de vida de 60 dias, a maior parte deles, né? Sim. Só que às vezes você quer ter a massa, lá no teu congelador, né? Entendeu? Então, uma coisa é você pegar uma massa fresca e congelar. Outra coisa é você receber a massa congelada e guardar no teu freezer congelado, né? Mas não estou falando massa de umas empresas grandes que tem por aí que você come, você não sabe nem o que está comendo. É produto de verdade, é produto de boa qualidade, assim, né? Você vai no supermercado, tem umas massas congeladas lá que é incomível aquilo lá, né? Que você fala, e é química, química pura. A visão da Frantini é levar a massa da nona. Exatamente, né? Levar a massa da nona até a... Não, porque é um respeito, sabe? É o respeito mesmo com o cliente, porque... Eu não uso praticamente química nenhuma lá na empresa, sabe? Então você vê no supermercado, tem uma linha enorme de massas congeladas, produtos congelados, mas é química pura aquilo lá, sabe? Tá errado, aquilo não deveria ser permitido. Aí o governo faz lá o negócio de colocar açúcar, gordura. Você vai comer um panetone agora, dá até falar, puta, isso aqui é veneno, porque tanta coisa escrita lá que faz mal. Você fala, pô, você nunca mais vai comer panetone na vida de chocolate, você vai ver a embalagem de chocolate. É o fenômeno do dadinho, cara. Então, o dadinho, cara. Nossa, e você sabe que eu tenho uma história com dadinho? Putz, eu chegava em casa com um dadinho assim, né? E meu filho vinha assim com a mãozinha assim, ó, sabe? Receber os dadinhos lá, um monte, aqueles dadinhos deliciosos assim, né? Então a gente tem um carinho com o dadinho, porque eu tenho uma história com meu filho particular com o dadinho, sabe? E outro dia eu achei o dadinho e comprei. Cara, eu não tive coragem de dar o dadinho pro meu filho, porque eu ia levar pro Canadá, né? Eu comprei aqui e falei, nossa, vou levar. Fui comer falei, não vou levar esse negócio não. Vou te dar uma dica, eu não experimentei ainda, mas lançaram uma versão do dadinho antigo. Tem uma embalagem dizendo que é a versão dos anos, não sei o quê. Eu sei lá o que é, né? Os caras se quebra demais fazendo produto de baixa qualidade, sabe? Pois é, mas é aquela história, é o momento em que você... Você falou esses dias aí, não sei o lugar, você falou, pega um material mais baratinho, não sei o que você falou outro dia, né? Foi, eu escrevi, eu fiz um programa do Complexo do Dadinho, que eu falava, isso aí mesmo, né? Diminui um pouquinho o açúcar, quando você junta tudo que você diminuiu, isso é uma merda no final. Mudou a característica inicial, a gente não percebeu porque... Foi passando devagarinho, né? Agora pega um velho que nem eu, que lembra do dadinho lá de trás, então, já vieram falar pra mim que o que mudou foi meu paladar. Se o paladar mudou, eu não faço isso, sabe? Eu não faço isso. Meus produtos lá têm qualidade, sabe? Eu não vou pro baixa qualidade, não, sabe? Sérgio, quem quiser conhecer Frantini, então, vamos lá. @Massas Frantini ou Francine Massas? Como é que é? É Francine Massas, né? Francine Massas com 2 Cs. Francine Massas, né? Quer dizer que é com 2 Cs e com I no final, né? Sim, Francine Massas. A gente tem muitas receitas no Instagram, todo dia tem 1 ou 2 receitas que as pessoas, modos de preparo, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem preparar o produto, né? Porque, por exemplo, para mim, o melhor jeito de preparar o produto é você colocar um molho, a gente vende molho também, né? Põe o molho na frigideira,
põe o produto em cima do molho e tampa a frigideira. 4 minutos você está comendo o produto, né? Outro dia nós fizemos uma comparação do miojo, preparar um miojo, preparar nossas massas, né? A nossa massa ganhou de longe, porque até a água ferver, você já está comendo o produto, né? Sim. Entendeu? Como é que repete? Como é que você, É assim, você põe o molho? Você pega uma frigideira. Tá. Frigideira é o melhor instrumento dentro de uma cozinha, a frigideira. Sim. Né? Então, parece que não, né? Sim. Mas frigideira, eu só cozinho com frigideira, por exemplo, né? Raramente eu uso panela. Porque você coloca o molho no fundo da frigideira, coloca as massas por cima. Congelada mesmo? A massa congelada? Tá congelada? Não, ela é fresca ou congelada. Porque se ela é congelada, você vai ter que cozinhar, né? Então essa linha que eu vou lançar congelada, você vai ter que cozinhar antes de comer. Ok. As massas que a gente vende hoje, elas já são pré-cozidas. Então você põe na frigideira, põe o molho, pega a frigideira, põe o molho, põe a massa por cima, tampou e fica 4 minutos lá. 4 minutinhos está comendo. Tá pronto, porque ela pega. Por que tampar? Porque ela pega a umidade do molho, a umidade da massa e fica lá. Ela não vai. Sim. Agora, se você não tampar, ela vai secar. Sim. Aí fica a massa dura. Aí fala, pô, tem alguns clientes que ligam e falam, pô, a massa tava dura igual uma madeira. Eu falei, claro, você não fechou a frigideira, eu já sei o que aconteceu, né? Tanto é que no Instagram nós temos nota 5, né? Legal. No Instagram, no Google, né? Nós temos nota 5, quer dizer, o pessoal gosta mesmo, né? É bacana isso aí, né? Sérgio, são 1h da tarde, você já me deixou aqui morrendo de fome. Pois é. Nós vamos almoçar agora e não vai ser massa, tá? Não vai ser? Não vai ser, mas nós vamos comer problema, agora. né? Cara, grande papo, grande conversa. Obrigado por estar aí com a gente, viu? Adorei a oportunidade. Vamos continuar. É sempre um prazer estar do teu lado. Imagina, Te acompanho há muito tempo junto e não é à toa, né? Como é que é? É uma troca de... Como você falou, assim, é o amor de lado a lado que vai crescendo por aí sempre. Mesmo, né? Não, você percebe que tem isso entre a gente mesmo, né? Claro que tem. Né? É sempre porque cada vez melhor. Primeiro você faz. Porque você fez o café com leite, aquilo lá me tocou meu coração, cara. Por isso que eu te ajudei com aquilo. Porque me tocou meu coração mesmo. Porque você está fazendo para as crianças. Eu vejo que as crianças estão abandonadas pelos pais, abandonadas pela sociedade, abandonadas pela escola. Eu fico muito triste, sabe? Isso aí. E é o futuro. Quando a gente ficar um pouco mais velho aí, ó, quem vai estar no ar aí são as crianças, né? É tenso, viu? Muito obrigado, viu? Foi um prazer. Abraço.